Vamos a Brasília, Elivaldo, conversar com o nosso correspondente Délio Rocha. O Délio vem conversando com a gente hoje, nesse começo de semana, sobre esse pacote de privatizações que o governo federal está preparando desde a campanha. O então candidato Jair Bolsonaro já se manifestava amplamente favorável à privatização de algumas empresas estatais. Délio, o que vem pela frente? Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. O Palácio do Planalto deve anunciar em breve um pacote de privatizações, só que estuda ainda a melhor estratégia para fazer este anúncio. Antes, o governo quer desconstruir aquela narrativa de que as privatizações atentam contra os interesses do país, contra a soberania nacional, mas enquanto isso o governo já deve ir se desfazendo de suas subsidiárias, ou pelo menos de algumas subsidiárias, já que para isso, conforme decidiu o STF em junho, o governo não precisa do apoio do Congresso Nacional. E na semana passada a gente viu que o governo se desfez da BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras. Agora em agosto deve vender outra subsidiária da Petrobras, no caso a Liquigás, que conta com cerca de 5 mil postos de distribuição de botijões de gás. Mas o pacote de privatizações do governo é bem mais amplo e deve render cerca de 500 bilhões de reais. E aí, no pacote devem estar algumas gigantes estatais, como é o caso dos Correios, a empresa que tem o maior número de empregados no país, são 105 mil. Aliás, os Correios, assim como outras 6 estatais, abriram um programa de PDV, de um programa de demissão voluntária, e com esse programa o governo espera até o final do ano desligar cerca de 25 mil empregados. E no radar de privatizações também estão outras empresas importantes. Eu poderia citar aqui a Casa da Moeda, a Eletrobras, outras empresas aí também de grande porte. Agora, Nádia, só para a gente ter uma dimensão do tamanho do Estado brasileiro, nós temos 134 estatais. Mas o governo não pretende, claro, se desfazer de todas, principalmente daquelas que são consideradas estratégicas. E nesse rol estão aquelas empresas que são tidas como as joias da coroa, como é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Também devem ficar de fora desse pacote de privatizações empresas não controladas importantes como a Embrapa e a EPSE, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Nádia. Bom, Délio, a gente quer saber a situação dos estados. Essa privatização dos Correios foi uma das primeiras anunciadas, essa maior empresa estatal do país, que trabalha praticamente hoje, trabalha, lógico, com muita correspondência ainda impressa, mas também com muito transporte de volumes, de encomendas. Agora, nos estados, como fica a situação das privatizações? Délio. Nádia, o jornal Folha de São Paulo até acabou de fazer um levantamento sobre este assunto e o resultado mostra que 17 estados estão preparando privatizações. O pacote de vendas de empresas está mais avançado em São Paulo e nos 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também está muito avançado esse processo de privatização aqui no Distrito Federal, onde o governador Ibanez Rocha pretende se desfazer da SEB, que é a companhia energética, da CAESB, que é a companhia de saneamento básico aqui do Distrito Federal, e também pretende se desfazer do metrô. Aliás, o metrô aqui do DF já iniciou o seu processo de privatização. Já no caso dos estados do Nordeste, a gente não deve ter mudanças significativas, a gente não deve ter aí vendas de grandes estatais. No caso do Nordeste, o que deve acontecer nos próximos anos são algumas concessões de empresas menores, de terminais pesqueiros, de centro de convenções e também a realização de parcerias público-privadas que são de interesses dos estados. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília, com outras informações logo mais no Jornal do Piauí. Elivaldo falava aqui sobre a possibilidade de ampliar a subconcessão
para o serviço de abastecimento e saneamento. Exatamente. O que aconteceu com Teresina, apenas a Teresina na região urbana, com Águas de Teresina, a Gespisa, mas que continua tendo uma atuação no interior. Semana passada, o governador Wellington Dias admitiu esse mesmo modelo também chegando no interior do estado, em cidades aqui do entorno da capital piauiense e outras mais distantes, mas importantes, como é o caso de Picos. Quando indagado sobre a situação de Parnaíba, só não vai também para a subconcessão agora, porque lá existe uma demanda judicial, uma judicialização com a Prefeitura de Parnaíba. Depende aí de decisão judicial, mas eu imagino que mais cedo ou mais tarde lá também vai passar para a iniciativa privada. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, o PSL está na estrada, literalmente. No final de semana, o presidente estadual da sigla, o vereador Luiz André, esteve em Picos e lá formalizou o convite para a filiação do empresário R. Safilho. O convite já com um desafio, para ele ser candidato a prefeito de Picos na eleição do próximo ano. R. Safilho está fora da política já há algum tempo e teve uma passagem rápida e por pouco não foi eleito deputado federal em 2006. Obteve mais de 80 mil votos, ficou fora por causa da votação de legenda. E em 2010 ele foi candidato a vice-governador na chapa pura tucana, liderada pelo ex-prefeito Silvio Mendes. R. Safilho ficou de estudar o convite, mas a princípio admitiu candidatura desde que é apoiada por um bom bloco de partidos que possa garantir um palanque competitivo na cidade de Picos. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí, já na Rádio Cidade Verde 105,3 no ar. Está o Acorda Piauí com Joelson Fenelon, já com a participação do Elivaldo. Tchau, tchau. Tchau, ótimo dia, Elivaldo. Você também. Olha,